Olá, sejam bem-vindos ao Ponto de Controle Podcast, uma iniciativa da Associação dos Auditores da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso, a ASAI. Eu sou Priscila Alves, ao meu lado está Rodrigo Amorim e esse é o espaço que nós falamos sobre ética, integridade, auditoria e fortalecimento do serviço público. E o episódio de hoje é muito especial, vamos falar sobre liderança feminina no controle da administração pública, um tema que conecta propósito, representatividade e transformação. Temos hoje conosco duas mulheres que são referências em liderança feminina, auditoria e controle. Cristiane Laura, auditora do Estado, especialista em liderança feminina, com experiência em auditoria, corregedoria, compliance, ética e integridade. Temos aqui também a Simone Gin, auditora do Tribunal de Contas do Estado e presidente da AUDIP, que é a Associação dos Auditores do Tribunal de Contas do Estado, e que também tem um podcast, né? Vozes de Controle, que trata sobre liderança feminina no controle. Duas profissionais que têm mostrado na prática que liderança é sobre inspirar, desenvolver pessoas e promover integridade dentro e fora das instituições. Simone, você ocupa um cargo de liderança que representa muitas mulheres, né? O que mais marcou a sua trajetória e o que te motivou a assumir esse papel de destaque de liderança no seu trabalho? Primeiramente, boa noite. Eu agradeço a oportunidade de ter sido convidada aqui para falar de liderança feminina, que é um tema que eu adoro, sabe? E também parabéns pela iniciativa da SAI. Acho assim que esse espaço de vocês, esse podcast, ele vem trazer um espaço para que as pessoas, para que vocês possam dialogar e trazer coisas interessantes, sair um pouco daquele espaço só técnico, né, de controle, e trazer para a sociedade também essa integração do que nós, como controle, realizamos e, enfim, aproximar o controle da sociedade. Parabéns pela iniciativa da SAI. Agora, respondendo a sua pergunta, a liderança feminina é algo que me interessou a partir de uma auditoria que eu realizei de políticas públicas de violência contra a mulher, mas um pouco antes disso, eu já tinha assumido a presidência da AUDIP. Lá em 2016, 2017, eu fui a primeira mulher a ser presidente dessa associação, que já tem 23 anos. Esse ano a AUDIP completa 23 anos de existência. E naquela época lá, eu estava pensando mais em dar minha contribuição como mulher. Eu ainda não era mãe. Eu concluí minha gestão em 2017 com uma gestação, né? Aí, a partir daí, eu fui mãe, dei uma afastada um pouco do cenário. E quando eu me dei conta, eu já estava sentindo essa necessidade de poder continuar realizando, me desenvolvendo profissionalmente. Eu vejo que nós mulheres, nós temos um pouco de dificuldade às vezes, talvez crenças limitantes, né? Quando a gente passa a ser mãe, a gente é uma modificação muito grande para uma mulher quando você passa a ser mãe, né? Então a gente passa realmente a mergulhar naquele mundo da maternidade. Foi o meu caso, pelo menos. E aí eu demorei um tempo para retornar, assim, para a vida profissional, para a vida política, né? Porque esses espaços de liderança, eles não são só espaços em que a gente desenvolve essas habilidades de inspirar as pessoas, de trazer equipes, mas também a gente desenvolve as nossas habilidades também políticas, né? Você, como presidente também da ASAI, deve se encontrar também nesse lugar, né? Sim, com certeza. É um novo mundo. É um novo mundo. E aí, a partir disso daí também, eu acabei fazendo uma especialização no MIT de liderança feminina. Tamanha minha paixão pelo tema. Porque você começa a se dar conta que as mulheres, muitas vezes, que existe realmente, de fato, esse gap. Nós temos poucas mulheres assumindo esses lugares de liderança. E aí a pergunta que me motivou, que sempre me motivou a pesquisar sobre o tema, estudar, é por que nós mulheres, muitas vezes, mesmo tendo conhecimento, se especializando cada vez mais, nós somos maioria já de população, nós somos maioria nos cursos de graduação, de pós, de mestrado, de doutorado, mas nós ainda somos minorias dentro dos espaços de liderança. E essa é uma questão
que fica, né, latente para a gente refletir. E é isso, eu vou deixar que vocês perguntem para eu poder falar e também deixar que minha colega também fale sobre isso, que eu também quero ouvir. Inclusive, Cristiane, a pergunta é nesse sentido. Nós sabemos que na área de controle, por exemplo, massivamente são homens, né, que ocupam cargos de auditor em várias partes do Brasil, onde eu conheço a maior parte é homem, né? E nós notamos que houve sim uma evolução nos últimos anos, mas ainda há muitas barreiras. Como que você vê essa jornada e os desafios para tornar a área de controle um ambiente mais equitativo? Exatamente isso. Inicio dando boa noite aos meus colegas que estavam com saudades de vocês. É uma alegria estar aqui, uma honra o convite. E realmente, Rodrigo, quando eu iniciei lá em 2006, né, 2005, ainda não havia tanto essa igualdade, a paridade, né? Eu vou chamar de paridade, porque a gente passa por diversos pontos até a gente chegar realmente na igualdade, na inclusão, para que a gente fale em pertencimento, né, efetivamente. Então, eu acredito que tenha vários caminhos, vários pontos ainda que a gente tenha que passar nessas questões de gênero até a gente chegar efetivamente no ponto de que a gente desenvolva a cultura da inclusão dentro das organizações, sejam elas públicas ou privadas. Com esse meu movimento, essa oportunidade de trabalhar no interior do estado, eu tenho visto também em organizações privadas também a dificuldade na liderança da mulher, no exercício dessa liderança, mesmo sendo as proprietárias dessas organizações, as sócias majoritárias dessas organizações, né? E no âmbito do controle também não foi diferente. Então, hoje eu vejo que a gente caminhou bastante para a paridade. Quando eu entrei lá há 20 anos, havia uma maioria masculina, mas hoje a gente ainda vê no topo da pirâmide ainda a maioria masculina. Então, nós temos hoje uma paridade em relação à quantidade, mas em relação a decisões estratégicas, ainda a gente pode conversar e nos conectar bastante. Eu acho que há bastante espaço a ser aberto em relação ao diálogo de inserção de mulheres na participação realmente nas decisões estratégicas das organizações. Inclusive, né, a sua atuação, pelo seu trabalho, além da carreira do auditor, verifica que essa discussão não é uma discussão pontual, uma discussão maior, cultural. Você acredita que na sua posição, né, uma auditora de carreira, uma advogada também, estar lá fora, seja dando palestra, mentoria, tendo isso como uma bandeira, é necessário esse movimento para tentar melhorar esse ambiente, porque nós sabemos que não é um fato isolado, é um contexto sociocultural. Como que você decidiu ter essa atitude, vamos dizer assim, que vai além da sua atuação como auditora, né? Você prega essa questão da liderança além das paredes aí da administração pública. Exato. Foi realmente um processo de aprendizado e de conhecimento. Diferente do seu processo, Simone, eu não me distanciei da minha carreira durante a minha maternidade. Eu amamentei o Davi dentro do órgão. A babá ficava ali no corredor, sabe? Eu não me dei esse direito de me dar esse momento. Hoje eu entenderia e me comportaria de uma forma completamente diferente. Eu me daria o direito de exercer a maternidade como mulher e como profissional. Porque naquele momento eu me compreendia, eu me via como uma profissional, mas sem os direitos da maternidade. Era uma crença limitante. Era uma crença de que para que eu estivesse ali e pudesse disputar, porque era isso, era um ambiente, e muitas vezes os ambientes organizacionais são vistos como um ambiente de disputas, né? E de disputa de gênero, às vezes, também, né? E eu não me dei esse direito naquele momento. Então, foram vários episódios durante a vida que foram me fazendo repensar. E a maturidade, tanto profissional quanto maturidade de idade, que a gente pode falar sobre etarismo também, né? Nas questões de gênero da mulher, que também nós somos cobradas em relação a isso, né? E então, nesse processo, eu comecei a perceber
tanto dentro das organizações privadas quanto públicas, essa dificuldade das mulheres a alcançarem, e quando alcançavam, elas têm ao alcance, posso falar no presente ainda, elas têm a dificuldade de exercer com a essência feminina o papel de líder. Ora, se imagina que nós vamos ser aquelas florezinhas frágeis, ou ora a gente também toma para nós uma posição masculinizada para exercer a nossa liderança. Eu me lembro claramente, eu tive a oportunidade de ser bolsista CNPq na época da faculdade. E foi um trabalho maravilhoso. Eu dava assistência jurídica na Delegacia de Defesa da Mulher. E depois eu compus como membro suplente. Eu fui uma das membros suplentes no Conselho de Direitos da Mulher estadual. E nós tínhamos palestras durante a bolsa. Nós tínhamos palestras com as professoras mestrandas e doutorandas sobre essas questões de gênero. E em uma das palestras que nós tínhamos de orientação, foi tratado esse tema, como nós deveríamos exercer a liderança, o nosso papel profissional na sociedade como mulheres, com as características de mulheres. Inclusive, foi lá que eu aprendi, ainda lá na década de 90, a pegar o microfone. Foi com uma dessas professoras orientadoras, que ela dizia, as mulheres elas têm medo do microfone. Quando oferecem, elas dizem, não preciso disso não, eu falo mais alto. E hoje eu percebo que isso mudou bastante. As mulheres hoje tocam, né? É uma peça que parece inofensiva, mas que realmente é uma ferramenta de voz para as mulheres. Eu acho muito interessante isso que você falou, porque como a maioria dos líderes ainda são homens, a referência que a gente tem de liderança acaba sendo homens e a forma como os homens exercem a liderança. Que diferença vocês veem, ou vocês veem essa diferença assim, da liderança feminina e da liderança masculina? Um tem mais isso, outro tem mais aquilo, um tem essa vantagem, outro tem essa. Como que é isso? Como que é essa diferença? Hoje a gente sabe que a liderança ela é andrógena, né? Você não tem mais. É porque no passado, como a gente sempre construiu historicamente essa visão do que é ser líder, e o que é ser líder historicamente pela nossa cultura ocidental é ser homem, branco, né, ocidental. Então a gente carrega muito essa visão ainda masculina. Só que nós temos várias outras teorias que foram surgindo ao longo do tempo que procuram justamente fazer isso, o que ela disse, né, de trazer que não necessariamente para você ocupar esses espaços de liderança, você precisa ter características só masculinas. Aliás, isso se torna limitante. Por exemplo, quando a gente fala, o homem ele é muito mais propenso a ser líder do que uma mulher. Será? Né? Do que nós estamos falando? De quais qualidades nós estamos falando quando a gente pensa nisso, né? Pensa nesse estereótipo. Então, quando a gente pensa hoje em liderança, a gente diz que ela é andrógena, porque um homem líder, ele também pode desenvolver características consideradas femininas, como empatia, né? Para você ser um grande líder hoje, no mínimo você também tem que saber ouvir. Você tem que saber ouvir sua equipe para você conseguir inspirar, trazer pela inspiração as pessoas, a equipe para seguir, para motivar. Então, você precisa ter algumas outras características que vão além daquilo que se diz propriamente masculino. Então, no meu entendimento, não é que mas ao mesmo tempo, é claro que nós mulheres, pelo nosso viés cultural, a forma como eu acho que biologicamente também, nosso cérebro, nosso biológico, ele é voltado também. Ele tem outras propensões, potências de desenvolver também outras qualidades. E isso, dentro dos espaços de liderança, eles têm sido necessários, porque para uma liderança, né, professora, de 360 graus, né, você tem uma visão mais ampla. Quando você tem, por exemplo, mulheres na liderança, é possível você trazer para esses espaços uma visão que vai ser mais acolhedora, muitas vezes necessária para que aquela instituição, seja pública ou privada, ela consiga avançar em alguns outros aspectos, que ela consiga, por exemplo, produzir não só para os seus clientes ou
por exemplo, no nosso caso, né, instituições públicas, produzir para a sociedade uma direção ou aquilo que a gente quer atingir nos propósitos. Então, muitas vezes é necessário você ter algumas qualidades consideradas femininas, né? E principalmente hoje, eu vejo na nossa sociedade, a gente tem ganhado mais espaço, essas capacidades, habilidades de diálogo, de consenso, de você conseguir saber escutar, né? E são qualidades que as mulheres têm mais naturalmente, né, do que os homens, que são considerados um pouco mais impositivos, né, um pouco mais até a questão da voz, da forma como você se comunica, da forma como você se expressa, tudo isso é levado em consideração. Mas se fosse para responder tua pergunta, eu diria que a liderança, ela é andrógena. Concorda? Concordo. Concordo sim. E concordo cada vez mais as organizações que queiram permanecer no mercado, seja público ou privado, elas devem escolher, né, optar por contrata-se caráter e treina-se técnica. Então, o desenvolvimento e a observação das soft skills de quem a gente contrata especialmente para liderar é cada vez mais importante. E eu concordo com você. É andrógeno sim, são características que são desenvolvidas, plenamente desenvolvidas. Nós temos algumas características porque nós fomos já treinadas para uma escutativa, de uma forma mais, né, escutar os filhos, escutar ali o companheiro, de sentir, de olhar, né, de ter esse olhar, de alimentar, muitas vezes, né, equipes. Então, esse olhar, um pouco o que a gente chama hoje de olhar mais humano. Então, esse seria um diferencial. Mas, na minha visão, as estruturas, as organizações que pretendam permanecer vivas, sustentáveis, elas devem ter essa observância sobre as soft skills, tanto dos profissionais líderes masculinos quanto femininos, né? Então, quando a gente fala de mulheres na liderança, também é esse olhar. Foi o que, inclusive, me levou a ter um olhar diferente para buscar outras técnicas, sabe? Eu fui buscar na programação neurolinguística, fui buscar, inclusive, no Reiki, recentemente, conhecimentos para conexão e um olhar diferente sobre as pessoas. Que eu acredito que cada vez mais é inteligente e necessário que as organizações mesclem suas equipes. Quanto mais gêneros, pessoas com gêneros diferentes estejam nas equipes, idades diferentes, pensamentos diferentes, melhores serão os resultados. Sejam eles lucros lá nas empresas privadas, sejam resultados de qualidade de serviço público aqui nos órgãos, nas organizações públicas. Mas mesclar, trazer essas qualidades tanto do gênero masculino quanto do gênero feminino, que a gente denomina, mas que na verdade são características, né, humanas que podem ser plenamente desenvolvidas, é cada vez mais importante para que a gente tenha organizações saudáveis, organizações sustentáveis. É perfeito. Inclusive hoje, né, independentemente do líder ser homem ou ser mulher, o que mais se fala é do líder transformacional, né? Ou seja, aquela liderança com aquele perfil completo e que, inclusive, eu gosto de contar essa história. Quando estava acabando a pandemia, eu fui numa livraria aqui em Cuiabá e eu lembro que na hora que eu cheguei na prateleira de administração, 90% dos livros era tudo sobre liderança. Porque o líder é essencial para uma organização, ainda mais agora no século XXI, que as organizações estão em crise, né? Inteligência artificial, problemas geopolíticos e tudo mais, e é o líder que vai dar o tom. Então, o líder ele tem que ser moderno, seja ele homem ou seja mulher, mas realmente, numa organização, quando você pensa na governança, que governança é gerar valor, como você vai gerar valor se você não compreende suas partes interessadas? E sua organização, por exemplo, é composta só por um tipo de pensamento, como que você vai ser plural? Então, é por isso que muitas empresas mais modernas colocam no seu conselho de administração paridade, né, uma quantidade maior de mulheres, inclusive já vê movimentos trazendo jovens também para os conselhos, para poder entender um pouco do que o público quer, no nosso caso, a sociedade. Aí, Simone, falando sobre isso, eu gostaria de perguntar ali no dia a dia, no controle externo, né? Sabemos que tem sim as dificuldades desse mundo, né, mais masculino de liderança, mas você vê também
tem crescido o interesse das mulheres na liderança? Você sente isso também? Sinceramente, gostaria que dizer que tem, mas não tem. Por exemplo, dentro da nossa associação, eu até hoje fui a única mulher até agora, e espero que as mulheres que estejam me escutando, auditora de controle externo, fica a dica, procurem também assumir e ter essa vontade. O que eu vejo, Rodrigo, e é uma situação que eu acho que ela é um diagnóstico, na verdade, das instituições públicas. Nós temos hoje um apagão, um gap de líderes dentro das instituições públicas. Já perceberam isso? E entre as mulheres, nós temos um pouco mais de dificuldade, porque como o serviço público ele traz uma certa estabilidade, um certo conforto, normalmente esses cargos de liderança, você não tem tantos ganhos financeiros, vamos dizer assim, né? Por exemplo, a nossa mesmo de presidente da associação, você não tem ganho financeiro nenhum. Então, e normalmente as mulheres, quando vão fazer essas escolhas, nós temos ainda muitas crenças limitantes. É claro que nós temos a questão social, como né, Cristiane falou, nós temos essa questão estrutural das organizações, cultural, né, que muitas vezes nós não fomos criadas para assumir esses espaços, nós ainda enfrentamos algumas situações dentro, por exemplo, de pessoas, homem e mulher, que têm as mesmas qualidades e muitas vezes é um homem que é escolhido. Simplesmente porque nós temos dentro das teorias que estudam isso, fala que é um teto de vidro. Isso. Então, você pode ter todas lá as competências iguais, mas é como se tivesse um teto invisível, né, de vidro que faz com que as mulheres não consigam subir mais. E dentro disso, nós temos vários aspectos. Por exemplo, nós temos aspectos sociais que a mulher acumula funções. Então, quando eu falei aqui, né, quando eu fui mãe, eu fiquei mergulhada nas funções, mas não quer dizer que eu não tive auxílio em casa, porque muitas mulheres às vezes não têm. Então, isso de você ter dupla jornada, de você ter que trabalhar, e aí chega em casa, e tem que cuidar da casa, dos filhos, faz com que naturalmente as mulheres pensem 1000 vezes antes de assumir um espaço de liderança, por falta, muitas vezes, dessa conversa, ou eu digo assim, que para a gente quebrar e romper essas barreiras, ela já começa desde a escolha do seu marido, do seu parceiro, sabe? É verdade, quando você pensa, tem aquela grande escritora que é do Facebook, que é da liderança, né, a Sandberg, né? Sheryl Sandberg, que ela diz assim que se ela fosse elencar algumas características para essas mulheres assumirem, poderem assumir, ela já começa com a escolha do parceiro. Então, você ter pessoas, você escolher um parceiro que vai te apoiar nessas decisões, por exemplo, eu já escutei de mulheres, eu não posso assumir porque o meu marido não me apoia nessa decisão. E claro que precisa do apoio. Cara, hoje, por exemplo, eu estar exercendo hoje a presidência de uma associação, acumulando com a função que eu tenho de auditora, mais em casa, mais um doutorado que eu faço, e mais milhares, mais o podcast, Mulheres no Controle que eu desenvolvo. Eu sou uma mulher ativa, eu tenho vários projetos, e para eu fazer tudo isso, eu tenho em casa alguém que divide as tarefas de casa comigo, tanto da organização de casa, como também da tarefa de cuidar dos filhos. Então, eu vejo que isso é um ponto. Os filhos, e aí, tirando toda essa estrutura, ainda tem as crenças limitantes. Por exemplo, a mulher, ela acha assim, coloca os filhos como empecilho, né? Como desculpa. Então, os filhos são uma desculpa para que eu não posso, porque eu preciso cuidar dos meus filhos, porque esse tempo que eu vou me dedicar ao meu trabalho ou a qualquer outra função de liderança que envolve liderança, envolve o quê? Envolve um a mais. É você fazer a tua função, pelo menos nas instituições públicas é isso, né? Você ganha um valor um pouco a mais, mas você tem que entregar mais. E esse entregar mais, para a mulher, ela já soa como menos tempo com os meus filhos, né? E não necessariamente é assim. Os filhos têm que ser os nossos motivos, não nossa desculpa. É assim que eu penso, nesse termo de liderança. Só que como é que você faz essa transformação para trazer para as mulheres? Porque eu tenho 2 meninas em casa. Eu sou mãe de 2 meninas. E quando eu penso assim, que eu estou me desenvolvendo, realizando como mulher, como profissional, que eu estou ali fazendo um doutorado, que eu estou assumindo uma presidência numa associação, que eu estou
tentando deixar um legado ou causar um impacto na sociedade, eu estou fazendo isso pelas minhas filhas. Porque eu quero uma sociedade melhor, sabe? Então eu penso nisso, como profissional, como líder, de que os filhos, eles possam ser, né, o nosso principal mola propulsora de transformação e não desculpa para você, não, eu não vou fazer, eu não vou assumir. Então, eu vejo que são várias as nossas barreiras, tanto estruturais como enquanto sociedade, mas também de crenças limitantes. E eu não vejo um progresso. Eu até pensaria, porque faz tanto tempo que nós temos movimentos feministas, né, que já era para a gente estar, vamos dizer assim, numa fase bem mais avançada de sociedade, e, no entanto, a gente não vê. A gente vê, aliás, é como se as mulheres tivessem cansado. Você não percebe isso, Cris? Que é como se a gente tivesse lutado pelos nossos direitos, nossas avós, as pessoas que foram lá às ruas lutar pelo direito de voto, lutar para que a gente tivesse igualdades em direitos. É como se hoje nós vivêssemos uma geração primeiro que já acha que está pronto isso, né? Que já recebeu essa aparência de igualdade que, na verdade, não é aparente ainda, né? E muitos discursos conflitantes, como esses, por exemplo, de que para você ser uma líder ou para você, por exemplo, feminismo hoje é um xingamento para uma mulher, que eu acho muito triste, porque é um desvirtuamento da própria palavra e das lutas que muitas mulheres tiveram. E aí você vê mulheres que já dizem, então você ser feminista, você lutar por uns direitos, você vai ser aquela mulher incômoda, a mulher difícil, difícil de lidar, achar, né? É uma mulher difícil. Aí eu adoro a frase que eu vejo da ministra Carmen Lúcia, né, que ela diz assim, né, olha, minha mãe me ensinou que entre você ser uma mulher fácil e uma mulher difícil, minha filha, escolha ser a mulher difícil. Então, eu não vejo, infelizmente, ainda tantos avanços, sabe? É uma mudança nesse sentido. Ao contrário, eu vejo cada vez mais as mulheres, pelo menos nas administrações públicas, nós temos mais mulheres, têm crescido as mulheres porque elas passam no concurso, né? Sim. Por exemplo, nós de 163 auditores, 60 são mulheres, né? E esse número, a cada concurso que se faz, porque como são matérias que cai cálculo, né, nós somos a área do controle. Então, nós temos cálculos, nós temos as áreas de exatas, que já dá uma afastada, né, do gênero. Ao mesmo tempo, eu ainda espero que nós vençamos assim, algumas outras barreiras, para que eu possa chegar assim na minha categoria e dizer, e aí, mulherada, quem quer assumir a presidência? E eu tenha mais mulheres dizendo, vamos, estou contigo, quero desenvolver essas habilidades e eu vou fazer isso pelos meus filhos, não usar os filhos como desculpa. Até aproveitando essa deixa, Cristiane, que ela falou, né? Eu notei muito isso dessa questão, assim, tem a questão ali de desafios com o público masculino, né, historicamente, e tem também essa questão da necessidade de conscientizar as próprias mulheres, como você bem disse, Simone, assim, eu vejo que hoje tem essas discussões contra feminismo, mas o pessoal fica tentando colocar tudo em rótulo, em ideologia, quando na verdade se trata de uma construção histórica. Eu gosto de falar isso. É igual direitos sociais, tem pessoas que criticam direitos sociais e não sabem que lá na Revolução Industrial um monte de gente morreu para você trabalhar 8 horas por dia, né? Ter esses direitos. Então eu vejo que tem uma questão de construção histórica, mas a história se constrói fazendo. E essa pergunta que eu te faço, como trabalhar com essa mentalidade da mulher reconhecer seus espaços e ocupá-los? Perfeito. Maravilhosa pergunta, Rodrigo. O que eu acredito? Estabelecimento de políticas, sabe? Políticas mesmo. Hoje a gente não tem um sistema de desenvolvimento de paridade. Começou uma discussão no judiciário e uma pressão, inclusive, né, nas últimas indicações de ministros, começou. E as lutas, o que a gente conseguiu, nós, mulheres, até hoje foi com luta. Hoje no almoço eu dizia para o meu filho que foi uma luta o nosso direito ao voto. E isso não tem muitos anos.
Nossos avós, de bisavós, se vivas estivessem, elas não teriam tido o direito de voto. Isso é muito recente, sabe? E as pessoas estão se esquecendo. E muitas vezes deixando de dar a importância para isso. Se nós temos voz e voto hoje, é fruto de luta, né? E o que nós precisamos? Nós precisamos pensar seriamente em estabelecer dentro das organizações políticas. Políticas de paridade, políticas de de que forma nós vamos colocar mulheres nos conselhos para decisões estratégicas, definindo paridade mesmo. Nesse momento, há uma necessidade de pensarmos dessa forma, porque concordo plenamente, Simone, algumas mulheres ainda têm crenças limitantes, há uma dupla e às vezes tripla jornada, né? Há muitas vezes sabotagem por parte dos companheiros, sim, né? E é todo um contexto, e dentro das organizações também. Se a gente não pensa numa mudança de cultura dentro da organização, para que a gente inclua essas mulheres, definindo uma política de paridade, definir. Mas também eu preciso desenvolver ali uma cultura de inclusão. Porque eu já sentei algumas vezes em mesas de discussões e os temas ali tratados eram temas de cunho particular masculino e altamente constrangedores para nós mulheres, né? Então, há uma necessidade de discutirmos isso também, né? De inclusão, né? Eu tenho uma mulher aqui, eu tenho várias mulheres aqui, então eu vou manter um discurso machista? Por várias vezes eu me sentei à mesa, preferi manter o silêncio, né? Para não ser taxada de mulher difícil, porque tínhamos outros assuntos mais importantes a serem tratados, mas é uma das situações que a gente pode colocar aqui de exemplo de exercício de liderança, mas que nós passamos por constrangimentos, nós podemos passar ainda por constrangimentos, por temas que absolutamente não deveriam ser tratados dentro de uma mesa de reunião, num ambiente, né, organizacional. Então, é tanto olhar para o sob o ponto de vista de política, desenvolvimento de políticas estratégicas mesmo. Vou criar um plano de compliance, vou criar um programa de integridade. Nós estamos olhando para a paridade de gênero, nós estamos olhando para a inclusão de gênero dentro desses nossos planejamentos. Planejamentos estratégicos das organizações estão olhando para isso, né? Um dos temas que assim, a gente pode imaginar que é necessário são mentorias. Hoje nós falamos muito em mentorias. E eu vi, nesses dias, a associação promoveu um encontro ali de mulheres, uma roda de conversa, e isso é muito importante. E também para o desenvolvimento de lideranças. São nesses espaços que a gente traz essa troca de experiência. Esse podcast é maravilhoso, a gente ter a oportunidade de falar sobre isso. Então, nós começamos a conversar, tirar o tabu sobre esse tema. Eu acho muito interessante você falar de tabu, e a Simone estava falando, o termo feminismo virou até uma coisa meio pejorativa, né? E aí eu estava lembrando, uma coisa que eu não esqueço, há alguns anos assistindo uma palestra, e aí tinha um painel formado apenas por mulheres para falar mesmo sobre a atuação das mulheres naquele determinado tema. E uma das mulheres foi se apresentar e foi falar tudo, ela falou assim, gente, em primeiro lugar, eu não sou feminista. Aí eu falei assim, ué? Como assim você não é feminista? E assim, eu tenho certeza que ela era feminista, mas ela falou naquele aspecto de, eu acho assim, em vez de esclarecer o que é o feminismo, ela preferiu se afastar justamente para não ter essa resistência, para talvez assim abrir a mente das pessoas para que ela fosse falar. Porque de repente assim, na plateia que você tá, no ambiente que você tá, você chegar e falar assim, não, eu sou feminista, as pessoas vão parar, muita gente vai parar de ouvir na hora, mimimi, a agenda woke, né? Então, assim, é uma coisa que a gente precisa falar. Eu falo assim, olha, gente, feminismo é isso aqui, né? Feminismo não é as mulheres vão dominar os homens, Não. né? E tudo mais. Recentemente eu estive num ambiente que
o tema, eles quiseram levar o tema feminismo, mas eles enalteceram as mulheres como as mulheres são nossas mães, as mulheres são nossas filhas, as mulheres são nossas esposas. Então, ainda não se perceberam a mulher como ser existente por ela mesma. Ou a mulher dá um toque amoroso, né? É isso. Tá só querendo agradar, né? Mas não pegou ainda. É olhar para a mulher como um ser, um indivíduo. Nós somos seres individuais. Nós estamos dentro do contexto social, familiar, profissional, mas nós somos seres, nós somos inteiras. Eu acho que o pensamento já desse conceito, eu acho interessante. Nos olharmos entre nós, mulheres, e levarmos esse conceito. Nós somos seres inteiros, com pensamentos, com sentimentos, com emoções, com necessidades. E racionais, e estratégicas, e pragmáticas, e não apenas aquela coisa fofa, Emocional, né? A mulher não é só emocional, ela também é racional. Aliás, nós temos mulheres que são extremamente racionais e muitas vezes têm essa dificuldade. Assim como, enfim, seres humanos, né? Nós estamos falando de seres humanos. E aí, seres humanos, você desenvolve diversos aspectos segundo sua história de vida. Eu tenho estudado também um pouco, trazido um pouco dessa visão sistêmica dentro da liderança. E tenho me apaixonado, porque muitas vezes a gente olha para uma pessoa e dá para ver claramente, assim, como que às vezes, a ausência do pai, né, transforma em mulheres fortes, que querem trazer todo esse masculino, Traduzir para qual idioma? enfim, que traz esse masculino, essa força de imposição, e que muitas vezes isso se reflete no comportamento, quando assume um cargo de liderança, ou mulheres, às vezes, que têm essa ausência, que têm problemas com a mãe. Senhor, né? E aquilo se reflete, assim, visivelmente com a dificuldade que tem de lidar com mulheres. Então, a gente precisa hoje, enquanto sociedade, quando você olha os discursos presentes, pelo menos eu procuro muito fazer isso. Eu procuro observar o porquê que a pessoa está dizendo aquilo, sabe? Qual é a história que aquela pessoa carrega? Qual é a dor que ela carrega? Porque muitas vezes, quando eu vejo uma mulher dizendo assim, eu não sou feminista, eu vejo que ali tem um discurso também de algo mal resolvido em você, enquanto mulher. Enquanto, né, enquanto mulher mesmo, enquanto ao seu feminino. Porque por qual motivo uma mulher diria, né? Não, eu não sou feminista. A não ser que tivesse uma visão distorcida de sociedade de que feminismo é você levantar uma bandeira igual muitas vezes traçam, né? O estereótipo da feminista é aquela que não vai depilar, aquela visão meio bem machista, assim, né? Que vai morrer sozinha. Tem gente que é mal-humorada, não tem filho, não tem um homem pra amar ela. Você não gosta de homem, não gosta de... Então, traz esses estereótipos que às vezes dificulta muitas vezes a gente trazer essas questões à tona. Porque a mulher tá querendo dizer, olha, não, por favor, né? Eu quero ser amada, eu quero ter um companheiro, eu quero ser mãe. E como se você levantar alguma bandeira desse tipo, você está excluindo o masculino, né? E o masculino, ele tem o seu papel. Inclusive, dentro dessa visão sistêmica, o homem tem o seu lugar. Em casa, o homem continua tendo o seu lugar. E quando a mulher, ela tenta assumir esse lugar do homem ou do pai, isso dá um desarranjo, vamos dizer, em todo o sistema familiar. Então, a ideia não é essa. A ideia não é que para eu ser líder, eu tenho que assumir o lugar do homem, ou ser um líder que vai, né, com todas as características masculinas. Claro que não, até porque não é confortável, isso fica pesado. Toda vez que nós tentamos assumir um lugar que não é nosso, isso é pesado. Isso traz consequências, isso traz um desajuste sistêmico em qualquer relação que você traça. Então, é bacana a gente trazer à tona essas coisas para poder até trazer para nós o que eu entendo por feminino, o que eu entendo por masculino, né? Quais são as habilidades que eu quero desenvolver, o que em mim está bem resolvido. E isso a gente vai estar trabalhando
dentro já da esfera psicológica, né? Que não está desassociada de qualquer comportamento que a gente trace, né? Simone, eu tenho uma pergunta, agora talvez assim um pouco mais técnica, mas eu acredito que você até comentou no começo sobre essa questão de um trabalho que você fez no começo sobre políticas públicas para as mulheres. E eu noto, acompanhando o site do Tribunal de Contas, que, por exemplo, foi anunciado uma auditoria para verificar a política de combate à violência contra a mulher aqui no estado. Como que você entende que o controle pode ajudar nesse sentido? Por exemplo, a Cristiane falou muito bem que tem que ter política, mas uma coisa é a política estar desenhada e ela de fato ser efetiva. Será que tem um orçamento para essa política? Tem indicadores? Esses indicadores funcionam? Como que o controle pode ajudar nisso daí? Perfeito. Na verdade, eu fui a coordenadora dessa auditoria operacional de violência contra a mulher. E a gente analisou justamente as políticas públicas desenvolvidas no nosso estado. Nós estamos em um estado que tem sido, ano após ano, campeão em feminicídio. E quando a gente foi fazer essa auditoria, dentro desse viés mesmo operacional, de trazer o jurisdicionado, trazer os principais atores que desenvolvem essa política e conseguir identificar quais são os gargalos. Por que que a política, muitas vezes, porque não tem como você falar que o Estado não tem investido, né, no combate da violência contra a mulher. Mas, mesmo que ele tenha investido, onde que está então falhando o Estado para que essa política não tenha ainda feito diminuir esses números de feminicídio? Essa que é a grande questão. E quando a gente fez essa auditoria, nós nos deparamos assim com o Estado, ele é completamente aquilo que o nosso presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, o Sérgio Ricardo, ele fala sempre nos discursos, né? Nós temos desigualdades regionais. E hoje eu ouvi uma frase, cara, que é perfeita, é exatamente isso. A vida acontece no município. Então a gente às vezes fala, né, de Estado e União, mas Estado e União são estruturas, se você parar para pensar, abstratas, porque a vida, ela acontece nos municípios. E quando a gente foi até os municípios, nós selecionamos alguns municípios e fomos em loco, 12 municípios, para ver se abrangia, né? Em breve esses relatórios vão estar disponíveis para o público acessar e conseguir verificar. A gente percebeu isso, que quando chega lá na ponta, no município, você não tem as estruturas. Então, Cuiabá até que tem uma estrutura de rede de enfrentamento, rede de assistência, que dá essa assistência para a mulher um pouco mais desenvolvida. Só que no interior do estado não temos, nos municípios. Então, muita coisa que tem acontecido é uma falta de desenvolvimento dessas políticas para os municípios também. Você encontra, a parte que você falou, é essencial, o orçamento. Como que nós estamos desenhando as políticas? E aí não é só de combate à violência contra a mulher. Se você for fazer uma auditoria operacional no combate da violência da criança ou do idoso ou de qualquer outra política pública, a gente vai se dar conta que nós ainda estamos caminhando nesse aspecto de desenhar as políticas públicas. Tanto na questão de você criar referenciais base, no momento que você desenha a política, que se torna um referencial para que eu possa depois lá na frente avaliar, peraí, diminuiu esse número? Não diminuiu? Aumentou? Teve efeito? Como é que você vai avaliar a efetividade e eficácia numa política se você não traçou lá dentro do seu diagnóstico, quando você formou a política pública, você não cumpriu todas as etapas que eram necessárias, inclusive destinação de orçamento próprio? Como que você vai medir se aquele orçamento ele for suficiente ou não, o cumprimento daquela política pública, se eu não designei ele ali desde o começo, quando eu desenhei, para que é que ele estava sendo direcionado? Então, nós fizemos, a partir dessa auditoria, algumas recomendações que elas ainda vão ser, na verdade, ele ainda vai ser julgado, mas nós, por exemplo, já fizemos lá no tribunal, promovemos um evento, da nossa conta Orçamento Mulher, que foi uma parceria com a BMCJ, que trouxe justamente essa visão de como é que a gente pode introduzir, fazer com que as mulheres, a sociedade civil, ela passe a cobrar dentro dos orçamentos, do orçamento público, no momento ali que você está fazendo as peças de planejamento, como que nós podemos acompanhar, cobrar, enquanto sociedade, enquanto controle externo, enquanto sociedade, controle social, se essas políticas estão sendo executadas, se esse orçamento está sendo executado.
né? Nós tivemos recentemente também uma notícia que o governo do estado fez um remanejamento, né, em porcentagens desse orçamento que estava destinadas para o enfrentamento da violência contra a mulher. Então, perceba, a gente tem várias nuances para se olhar do porquê que a política ela não está realmente sendo eficaz e diminuindo esses números, né? Entre elas é isso, às vezes a falta de articulação entre os próprios entes federativos, né? A União ela tem políticas públicas, o Estado tem políticas públicas, o município às vezes não tem, e tudo está ali na ponta, no município. Então, até desenvolver tudo isso e fazer chegar, você falou de indicadores, nós também traçamos esses indicadores. Hoje, o Tribunal de Contas avalia nas contas de governo esse indicador. Mas eu vejo que ainda é pouco. É um indicador mais assim, se, por exemplo, dentro da área da educação, foi feita aqueles seminários que tem que ser feitos de campanha. Superficial, né? Muito superficial ainda. Mas é importante. A gente tem observado na prática, quando a gente fez essa auditoria, que por mais que pareçam ser irrelevantes, quando a gente traz a educação e traz para dentro das escolas, começa a falar sobre o tema, muita coisa sai dali. Entendeu? Tanto, não só a conscientização, mas a gente tentar desenvolver protocolos dentro das secretarias municipais e estaduais de educação para conseguir fazer o que você tem que fazer quando você se depara com a violência. O que se é possível, e é possível identificar, né? Quando o aluno ele tem um lar onde isso está acontecendo. Às vezes professoras estão sofrendo violência. Então é um caminho possível, e esse indicador, né, que ainda que tímido, a gente já tem um dentro das contas do governo que já foi colocado como ponto de controle, que mede justamente isso. O que as prefeituras têm feito em relação a essas semanas educacionais, se elas têm promovido, elas têm que enviar comprovante, se fez ou não fez essas palestras, que são exigências, né, da Lei de Diretrizes. Ok, Priscila, chegamos ao final do podcast. Infelizmente, gente, adorei muito a nossa conversa. Infelizmente, a gente tem que acabar, né? Nosso tempo. Agradecemos bastante, Cristiane, Simoni, muito obrigado pela participação, foi sensacional. Posso divulgar um Pode. podcast Mulheres no Controle? Fique à vontade. Pode olhar para essa Então, câmera. Nós estamos com um podcast Mulheres no Controle, que eu desenvolvo junto com uma auditora de controle externo do TCDF. E vocês podem acompanhar a gente pelo YouTube, pelo Spotify, e é justamente isso o nome, Mulheres no Controle, e é um espaço justamente para trazer sobre essas reflexões sobre mulheres, como as mulheres do controle têm atuado e como que elas têm conciliado maternidade, trabalho, esses temas que discutimos aqui, a gente tem feito isso também no nosso podcast. Se vocês puderem acompanhar, dar lá, avaliar no Spotify, né, dar 5 estrelas. Isso ajuda bastante a divulgar o trabalho. Grata pelo convite. Adorei conhecer a Cris. Foi um prazer te conhecer também. Obrigada pela oportunidade. Estaremos sempre à disposição para continuar falando sobre o tema, que não termine nesse podcast. Não vai terminar. Obrigada, Cris. Obrigada, Simone. O Ponto de Controle Podcast é uma realização da ASAI, a Associação dos Auditores da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso. Siga a ASAI no Instagram, no Spotify e no YouTube. Controle é liderança, é representatividade e é futuro. Até a próxima.